Olá amigos do canal Saber Marcenaria, eu sou o Fábio e eu queria pedir desculpa para vocês porque tem alguns dias já que eu não faço, a gente não posta vídeo para vocês aí, mas aqui nós estamos mudando o estúdio aqui, a gente tá fazendo uma coisa nova, tá meio bagunçado ainda, mas a gente vai ficar bem bacana aqui. Hoje nós vamos abordar um assunto muito importante na marcenaria, que é marcação de furação. Nós temos aí alguns instrumentos de medição na marcenaria, que são trenas, metro de bambu, mas o mais importante mesmo seria o paquímetro. Então nós vamos abordar hoje qual é a precisão do paquímetro, para que ele serve, como que mede, quais são as características do paquímetro. Queria chamar vocês aí para fazer essa viagem comigo aí. Vou pedir para vocês compartilharem o vídeo, dar o like, aquela coisa toda, aquela mendigagem toda que o pessoal fala aí. Dá o like, compartilhe, acione o sininho, principal, se inscreva no canal, pessoal. Valeu, vamos lá. Bom, pessoal, então nós vamos falar hoje sobre instrumentos de medida. Esses instrumentos de medida que a gente usa na marcenaria, os marceneiros mais antigos gostam muito de usar esse metro de bambu aqui. Esse metro de bambu aqui já está ultrapassado, apesar das medidas dele serem precisas já, mas ele tem um problema de conforme você vai utilizando, ele vai apagando aqui as escalas, ele quebra, né? Esse aqui, por exemplo, está quebrado, olha. Ele está quebrado, então ele quebra de forma fácil, só não saber usar direito que ele quebra de forma fácil, pode deixar você na mão. É um instrumento ultrapassado já, então a gente usa muito outros tipos de instrumentos hoje, né? Então, por exemplo, para você usar, vamos deixar ele aqui de lado, para você fazer medição de chapas, medição de peças, de chapa de madeira e tudo, então a gente usa a trena, tá? A trena é um dispositivo muito prático, é fácil de você carregar, né? Só que ele tem a função de fazer a medida de medidas grandes, medida de chapa, medida de peça de marcenaria, né? Ele não serve para posicionar de forma precisa a furação. Então você tem uma certa dificuldade de utilizar a trena para fazer medidas precisas, tá? Um outro sistema são trenas a laser, né? Eu tenho essa aqui, que ela é muito simples, comprei ela na China, né? Então ela é laser, ela serve muito bem para medir ambientes. Então você tem aqui, por exemplo, a marcação, e aí por que serve para medir ambientes? Então ela vai lá, olha só, aqui na minha mão, o laser tem que bater lá, retornar, e aí ela faz a medida. Então ela não serve para você fazer medidas, por exemplo, de chapa, de peças, né? Ela é utilizada mesmo só para fazer medições de ambientes, não para fazer medições de peças, nem posicionamento de furação, tá? Agora, quando a gente fala em medições precisas, aí a gente tem que trabalhar com esse tipo de instrumento aqui, pessoal. Esse instrumento aqui, a maioria chama de paquímetro, alguns chamam de nônio, os mais antigos chamam de nônio. Então ele tem medições precisas. Vou aproximar a câmera aqui mais um pouco para a gente conseguir falar melhor desse instrumento aqui. Eu queria falar sobre ele porque ele te dá uma possibilidade de fazer vários tipos de medições. Então nós vamos falar um pouco da característica desse instrumento, tá? Normalmente é um instrumento de aço inox, bem resistente, né? Muito difícil ele perder a precisão dele, porque as marcações dele são gravadas no aço inox, né? Provavelmente gravações a laser, né? Então ele não sai com o tempo, né? Essas medições aqui ela permanece por muito tempo, ele é preciso por muito tempo, tá? Vocês podem ver aqui a abertura dele, né? A abertura dele sempre muito precisa, né? Então ele é composto de duas peças. Essas peças elas se movimentam, né? Para que você consiga fazer a medição.
Então nós temos aqui duas escalas, uma escala métrica, né? Então aqui a gente tem aqui 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, mas como a gente marcenaria de medição precisa, a gente fala em milímetros, então seria aqui 10 milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros, 40 milímetros e assim por diante. Esse aqui meu vai até 156 milímetros de precisão, conforme está marcado aqui, ó. Deixa eu ver se dá para fazer aqui, isto. 156, alguma coisa. Então esse alguma coisa aqui nós vamos falar já sobre ele, tá? E a característica principal desse produto aqui, desse equipamento aqui, desse instrumento de medição, é que você tem várias formas de medir um objeto com ele, tá? Eu vou pegar aqui, por exemplo, a nossa trena eletrônica. Eu quero dimensionar ela. Então vocês veem aqui que ela tem um quadro, ela tem um quadro, ela tem uma altura, ela tem um furo aqui que eu quero medir esse furo, por exemplo, e eu quero medir essa distância daqui até o furo. Como é que eu faço isso? Simples. Com um paquímetro, eu tenho, por exemplo, a boca do paquímetro, que é essa parte aqui do paquímetro. Tenho a boca do paquímetro. Com essa boca do paquímetro eu consigo fazer as medições externas. Então posso medir aqui, por exemplo, tá? No nosso caso aqui, ele está dando 3, alguma coisa. Deixa eu ver se eu consigo isso aqui. 3, alguma coisa. 3, alguma coisa não, desculpa. Nós estamos marcando aqui 33 milímetros e alguma coisa, tá? Esse alguma coisa eu vou explicar já. Isso na largura. No comprimento ele tem aqui, por exemplo, olha só, 73 milímetros e também um pouquinho. Não tá em 73 milímetros exato, como vocês podem ver aí. Ele passa um pouquinho. Eu tenho a espessura que eu posso marcar com a boca do paquímetro também, olha lá. São 15, 16 milímetros, quase 17. Não chega aos 17, mas está quase lá, tá? Que eu também consigo fazer essa medição precisa. Aqui eu quero medir esse furo, por exemplo. Esse furo aqui eu vou fazer com a parte do paquímetro que nós chamamos eles de agulha, que seria essas duas orelhinhas aqui. Como que eu faço? Olha, eu posiciono aqui, ó, dentro do furo e faço o movimento dele até ele encostar. Olha só, encostou, ele me deu a medida. No caso desse aqui, ele tem aqui exatamente 16, 17, 18 milímetros exatamente de diâmetro. Então esse furo aqui ele tem 18 milímetros de diâmetro, perfeito? Aí eu usei a agulha do paquímetro, tá? Vamos supor que esse furo aqui ele tivesse uma base aqui e eu queria medir a profundidade, tá? Então eu iria usar a vareta do paquímetro, essa parte aqui, tá entendendo? Por trás do paquímetro aqui eu tenho uma vareta, essa vareta também me dá uma medição. Como é que eu faço isso? Eu posiciono o paquímetro, eu posiciono a vareta no fundo do furo e vou aproximando a parte móvel. Vou aproximando a parte móvel até encostar. Quando encostou aqui, olha só, pessoal. Quando encostou aqui, deixa eu ver se eu consigo posicionar aqui. Quando encostou aqui, aí eu tiro aqui essa medida aqui. Essa medida se apresentou aqui para mim, olha, como 17 milímetros, alguma coisa. Então tem aqui, por exemplo, 17 milímetros e alguma coisa. Então com a vareta eu consigo medir a profundidade da marcação do furo, tá ok? Então é isso. Nós temos aqui, só recapitulando, a agulha do paquímetro, a boca do paquímetro,
a vareta do paquímetro. E o paquímetro me dá uma outra medida. Vamos supor que eu queira medir a distância aqui dessa trena, eu queira medir dessa parte laranja, no começo dessa parte laranja até a beirada aqui. Como que eu faço isso? Simples, eu tenho aqui o batente do paquímetro. Olha só, essa peça aqui, ó, esse ressalto aqui, eu consigo posicionar ele aqui na borda do meu objeto e eu vou levando a parte móvel até onde eu quero medir, que seria o limite desse laranjinha aqui, tá? Eu cheguei nesse limite aqui, aí eu vou marcar, a marcação tá feita. Eu tenho aqui no caso 44 milímetros e alguma coisa, quase 45, tá ok? Tá bem explicado? Agora eu falei durante o vídeo todo, eu falei de alguma coisa, né? Uma medida, por exemplo, igual aqui, 44 milímetros e alguma coisa, tá? 44, alguma coisa. O que é esse alguma coisa? A gente falou, eu falei no começo do vídeo que esse instrumento aqui é um instrumento de precisão. Então ele me dá uma precisão de meio milímetro, como meio décimo de milímetro, como está marcado aqui, tá? Como que eu faço essa medição de meio décimo de milímetro? Neste zero aqui, pessoal, deixa eu pegar um objeto pontudo aqui. Neste zero aqui, tá dando para ver? Neste zero aqui, eu coincido esse risco do zero com o risco do milímetro lá, tá? Quando ele fica 0, 0, quando ele fica totalmente alinhado com como está aqui, por exemplo, quando ele está totalmente alinhado, então eu tenho uma medida inteira, que no nosso caso aqui seria 45 milímetros, ok? Mas no nosso caso aqui, ele não deu ele deu um pouquinho menos, olha só. Ele chegou aqui, ó, 44 milímetros e não chegou nos 45. Mas eu preciso saber qual medida é essa. Então aí, essa escala aqui que tem de 0 a 10, tá? E dividido em meio, tá? Eu tenho de 0 a 10, uma repartição de meio em cada escala. Esse meio é meio décimo de milímetro. De 0 a 1, isso aqui é 1 décimo de milímetro, 2 décimos de milímetro, 3 décimos de milímetro. Então eu tenho como gravar isso aqui. E nessa marcação aqui, entre esses números inteiros, eu tenho meio décimo de milímetro, que é a precisão deste instrumento, tá? Como que eu vou ver essa marcação? No nosso caso aqui, que nós medimos 44, alguma coisa aqui, esse alguma coisa aqui nós vamos achar ele aonde? Se esse risco não está coincidindo com o de cima, eu vou procurar até um que coincida. Vou procurar aqui, olha. Procurar. Eu cheguei aqui, olha só. O próximo número, o número que está coincidindo seria o 7. Então eu tenho 44 milímetros, 7 décimos de milímetro, 7 décimos. Que esse risco aqui ele está dando esta precisão. E se esses 7 décimos de milímetro aí tivesse um pouquinho fora, conforme nós falamos, mais uma vez, eu vou procurar aqui, olha, o risco que coincide. Então eu tenho aqui 44 milímetros, o 7 não casou. Qual é o que vai casar agora? Olha, o que está casando aqui é o 85, tá vendo? Então eu tenho 44 milímetros mais 7 e aqui está casando aqui, ó, com 5 milímetros. Então 44 milímetros e 75 décimos de milímetro, que é a nossa medição, tá? Então é um instrumento muito preciso, com 5 décimos de milímetro você consegue fazer a medição. Por que tem que ser tão preciso assim essa medição, pessoal? Para você colocar dobradiça, para você colocar uma corrediça, para você colocar essas ferragens que nós estamos acostumados,
precisa de tanta precisão assim. Então a gente consegue trabalhar aí com uma trena, a gente consegue trabalhar até com metro, a gente consegue trabalhar. Porém, quando a gente vai falar de ferragem hoje em dia, a gente tem uma gama enorme de ferragens bem complexas. Essas ferragens complexas, pessoal, como por exemplo portas articuladas, articulador de porta suspensa, né? Então, sistema de porta de correr, esses sistemas, eles exigem uma precisão muito grande do posicionamento dos furos. Então, a gente precisa trabalhar com instrumentos de precisão como o paquímetro. A dica que eu queria dar para vocês hoje era essa: comprem um paquímetro, aprenda a usar o paquímetro. Se tiver alguma dúvida, assista o vídeo novamente, eu acho que ficou bem claro no vídeo. Se não ficou claro no vídeo, vocês mandam para mim um comentário. Caso não tenha ficado claro, vocês mandam um comentário para mim, que eu vou voltar a fazer a explicação sobre esse instrumento aqui mais vezes. Esse instrumento aqui, ele mede em milímetros e mede em polegada, como a gente pode ver aqui. Porém, polegada a gente não vai entrar hoje porque não é uma medida usual. Normalmente nossas ferragens trabalham com medidas métricas mesmo, que é o mais usual na Europa, é o mais usual na China e mais usual aqui no Brasil. Tá? Polegadas é muito utilizado na América. Lá nos Estados Unidos Estados Unidos e Inglaterra eles usam bastante polegada, aqui no Brasil não. Então nós não vamos entrar nesse detalhe, mas é um instrumento de precisão, vai facilitar muito a vida de vocês, porque quando vocês falam de instalação de ferragem, então é 5 décimos de milímetro que você deixa aqui, mais meio milímetro que você deixa lá, mais 1 milímetro que você deixa lá, mais 1 milímetro que não deu precisão no outro furo. Quando você faz a instalação completa com uma composição bem grande de furação, de uma ferragem bem complexa, chega no finalzinho você não consegue fazer a instalação direita, a porta fica torta, o sistema não vai trabalhar direito. Ele tem normalmente as ferragens tem alguma margem de regulagem, mas não é para consertar erros, né? Simplesmente para ajustar. Então é por isso que você precisa de um instrumento de medida que seja preciso, e eu estou falando para vocês que o instrumento que vocês devem passar a utilizar é o paquímetro, nônio, outras pessoas chamam assim. Agradeço pelo vídeo, agradeço pela atenção de vocês. Então era isso, pessoal, que eu queria falar para vocês. Esse instrumento é um instrumento bem bacana. Depois que você aprende a utilizar, você vai ver, é muito fácil, te auxilia bastante na montagem, elimina um monte de erros que você pode cometer, né? A trena pode não te dar essa precisão que você precisa. Espero que tenha ajudado vocês. Muito obrigado. Vamos para o próximo vídeo. Valeu! Então é isso, pessoal. No vídeo de hoje eu queria mostrar para vocês a importância de usar um instrumento de precisão para fazer a marcação na furação de principais de ferragens cada vez mais sofisticadas. Então essas ferragens exigem precisão na furação. Então o nosso intuito foi esse. Mais uma vez eu agradeço, conto com vocês, compartilhem, assinem, se inscrevam no canal, dê o like, acione o sininho e vamos para o próximo vídeo. Lembrando que nós estamos passando por uma transformação aqui, mas para melhorar o vídeo para vocês. E assim que puder, eu vou mostrar o estúdio completo para vocês, tá ok? Muito obrigado, até o próximo. Valeu!